Olá, seja bem-vindo. A aula de hoje será sobre modelo dos orbitais atômicos. Eu apresentarei uma sequência de vídeos onde eu explicarei esse modelo. Nesse vídeo, especificamente, eu comentarei sobre os orbitais atômicos e farei um comparativo entre o modelo atômico de Bohr e o modelo dos orbitais atômicos. Então, esse modelo, que é o modelo dos orbitais atômicos, ele foi desenvolvido com base em dois princípios. O princípio da dualidade onda-partícula de de Broglie, que diz que a todo elétron em movimento está associado uma onda característica. Então, de acordo com esse princípio de de Broglie, o elétron ele é uma partícula onda e não somente uma partícula carregada negativamente, como foi visto no modelo de Bohr. E também esse modelo é baseado no princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível calcular simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron com precisão. Então, se eu conseguir determinar a posição de um elétron de forma precisa, a sua velocidade será determinada de forma imprecisa, e vice-versa. Se eu conseguir determinar a velocidade do elétron de forma precisa, a sua posição será determinada de forma imprecisa. Então, esses dois princípios vão nortear o modelo dos orbitais atômicos. Então, nesse slide, eu tenho à esquerda o átomo de acordo com o modelo de Bohr e à direita o átomo de acordo com o modelo dos orbitais atômicos. No modelo de Bohr, o elétron se encontra em uma órbita estacionária. No modelo dos orbitais atômicos, o elétron se encontra em um orbital. No modelo de Bohr, o elétron é tratado como sendo uma partícula. No modelo dos orbitais atômicos, o elétron é tratado como sendo uma partícula onda. Nesse modelo, o caráter ondulatório do elétron ele é predominante. Então, vamos analisar o modelo de Bohr. O elétron é uma partícula carregada negativamente. Ou seja, esse modelo já fere o princípio da dualidade onda-partícula, porque o elétron é tratado unicamente como sendo uma partícula e não uma partícula onda. Não é previsto o caráter ondulatório do elétron nesse modelo. E eu consigo determinar a posição e a velocidade do elétron de forma precisa e simultânea, porque o elétron se encontra aqui na órbita estacionária. É possível saber então a sua posição e a sua velocidade de forma simultânea. Então o modelo de Bohr fere o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dualidade onda-partícula de de Broglie. No modelo dos orbitais atômicos, esses dois princípios são considerados. Então observem que nós temos aqui em rosa um orbital. O que é um orbital? Um orbital é uma região do espaço ao redor do núcleo, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é de 95%. Esse valor 95% é definido estatisticamente, porque se fosse 100%, o elétron poderia estar em qualquer lugar. Então aqui nós temos um orbital do tipo S e um orbital esférico. Então essa região em rosa é chamada de orbital. É uma região aqui ao redor do núcleo, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é de 95%. 95% do tempo, o elétron está em algum local dessa região rosa aqui, denominada de orbital. 5% do tempo em algum outro local fora dessa região rosa, eu não sei onde é. E pelo princípio da incerteza de Heisenberg, eu não sei exatamente onde o elétron está. Eu sei que ele está dentro da região rosa, mas eu não sei a sua posição e a sua velocidade de forma simultânea. Eu sei que ele está em alguma região aqui desse orbital.
E o elétron ele é tratado como sendo uma partícula onda e não somente uma partícula, como aqui na figura da esquerda. Então, nós temos uma considerável mudança de um modelo para o outro. Esse modelo dos orbitais atômicos é de 1926 e ele é o modelo mais atual. Essa figura à direita representa um orbital atômico, mas nós temos vários tipos de orbitais atômicos. Então, esse slide mostra alguns orbitais. Aqui em vermelho, um orbital que nós chamamos do tipo S. Em amarelo, 3 orbitais do tipo P. Em azul, 5 orbitais do tipo D. Em verde, 7 orbitais do tipo F. Então, existem orbitais do tipo S, P, D e F. 1 do tipo S, 3 do tipo P, 5 do tipo D e 7 do tipo F. O que são esses orbitais? Cada uma dessas figuras são regiões ao redor do núcleo, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. 95% do tempo, o elétron vai se encontrar dentro de uma dessas regiões que é chamada de orbitais. Mas por que esses orbitais não possuem todos a mesma forma? Bom, se nesse modelo o elétron é tratado como sendo uma partícula onda e o caráter ondulatório ele é predominante, vai existir uma função de onda que explica o comportamento do elétron, uma função matemática, assim como existe a função f de x igual a seno de x, que é uma função de onda. Para cada elétron do átomo vai existir uma função de onda que vai descrever o seu comportamento ondulatório. São funções de ondas bem complexas, não cabe apresentá-las aqui, mas são essas funções de onda que geram essas formas geométricas chamadas de orbitais. Então, não são formas geométricas que foram criadas ao acaso. São formas geométricas geradas por funções de onda que descrevem o comportamento ondulatório dos elétrons. Cada orbital, cada figurinha dessa daqui, cada região do espaço ao redor do núcleo pode suportar até 2 elétrons. Não significa que tem que ter 2 elétrons em um orbital. Pode ter um ou pode ter 2. Então, se cada orbital suporta até 2 elétrons, o subnível S vai suportar 2 elétrons, o subnível P vai suportar até 6 elétrons, o subnível D vai suportar até 10 elétrons e o subnível F vai suportar até 14 elétrons. E para quem já estudou isso no passado, vai lembrar desses termos S2, P6, D10, F14 do diagrama de Linus-Pauling, que nós vamos chegar lá ainda. Como essas formas geométricas são complexas de serem desenhadas, didaticamente elas são representadas por um quadradinho. Então, o orbital S é representado por um quadrado, o orbital P é representado por 3 quadrados, os orbitais do tipo D são representados por 5 quadrados e os orbitais do tipo F são representados por 7 quadradinhos. Cada quadradinho desse representa um desses orbitais, uma dessas formas geométricas. E cada orbital desse pode suportar até 2 elétrons. Então, o orbital S pode suportar 2 elétrons. Aí nós teremos o termo S2.
O orbital P pode suportar até 6 elétrons. Observem como os elétrons estão sendo preenchidos. Eu vou explicar isso mais adiante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elétron. Então, P6, o subnível P pode suportar até 6 elétrons. O D pode suportar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 10 elétrons, daí o termo D10. E o subnível F pode suportar até 14 elétrons. Então eu coloco um elétron em cada orbital até chegar em 7. Depois eu vou invertendo o spin, totalizando 14 elétrons. E daí vem o termo F, que vai de 1 até 14. Então, orbitais são regiões ao redor do núcleo, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é de 95%. Existem orbitais do tipo S, P, D e F. Um orbital do tipo S, 3 do tipo P, 5 do tipo D e 7 do tipo F, formando subníveis S, P, D e F, que podem suportar até 2, 6, 10 ou 14 elétrons. E num próximo vídeo eu vou detalhar o que são números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Então nós voltaremos nesses orbitais, iremos interpretar o que significa esses números 0 aqui, menos 1, mais 1, 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Por que eu coloquei uma setinha para cima, uma setinha para baixo e representa o spin? Porque na frente desse S pode ter o número 1S2, 2S2, 3S2, por exemplo. Isso são detalhes que eu vou explicar no próximo vídeo. Então o objetivo aqui foi explicar o que são orbitais atômicos e o que mudou do átomo de Bohr para o átomo dos orbitais atômicos. Então nos vemos no próximo vídeo.